Aí agora eu vou continuar aqui a renderização do cabelo, que eu não terminei, porque demora. Aí aqui eu vou usar a ferramenta de liquifazer para ajeitar essa parte.
Agora eu vou pegar uma nova camada para poder adicionar uns detalhezinhos de cabelo solto, uns fiapinhos de cabelo, sabe? Aí eu vou aumentar um pouco aqui o traçado não. Enfim, o traçado sair mais certinho. Aí vou adicionar alguns detalhezinhos desse, sempre pegando um tom de cor mais próximo que eu quero. E voltando para a camada de antes pra ajeitar algumas partes que esqueci. Aí aqui eu vou adicionar esse detalhe também, com um tom mais clarinho. E acho que vou usar também depois um aerógrafo com um tom mais claro para poder, enfim, deixar mais suave.
olho eu vou adicionar mais detalhe também. Aí aqui em cima eu vou adicionar um detalhezinho de luz também. Na verdade, eu esqueci que eu tinha feito na mesma camada dos outros detalhes e que eu ia ter que alterar a opacidade. Então, eu vou selecionar essas duas coisas que eu acabei de fazer. Aí eu vou copiar e colar. E vou voltar novamente na seleção e vou limpar daquela camada. Aí, nele sozinho nessa camada eu posso alterar a opacidade livremente sem interferir nas outras coisas que eu tinha feito antes. Talvez eu mude também a saturação e a matiz. O 2 não, talvez eu deixe como tá mesmo. E depois que eu já tiver satisfeito, eu vou só mesclar com a de baixo. E vou mesclar também com o desenho, já que eu não vou adicionar mais nada agora. Aí agora eu vou duplicar para ter sempre uma reserva e vou agrupar as de baixo e tirar enfim, desabilitar elas. E da de cima eu vou ativar a máscara de recorte. Ou não, tanto faz se como o fundo tá branco agora, e eu acho que eu vou deixar branco porque tô com uma preguiça de fazer um fundo detalhado de desenho, enfim. Aí não tem problema deixar sem a máscara, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí eu vou escolher um laranja um pouco mais escuro com um aerógrafo para poder fazer efeito de luz que eu normalmente faço. Essa é a minha parte favorita de fazer um desenho, essa e o de curvas. Eu amo fazer isso. Mas eu normalmente não deixo tão forte. Digamos que, enfim, eu normalmente sempre abaixo a opacidade pra não ficar tão, enfim, forte. Aí eu uso o desfoque gaussiano também, às vezes. E vou alterar a opacidade também.
Aí agora eu vou duplicar essa camada e vou limpar de baixo, já que eu vou usar uma igual, mas com uma cor diferente. Aí eu vou pegar um tom de cor azul e vou adicionar em algumas partes também, mas poucas. Vou usar um pouco do desfoque gaussiano também e alterar um pouco mais a opacidade, deixar mais clarinho. Aí eu vou desabilitar aqui a cor de fundo só pra ver como é que tá ficando. Alterar um pouco a opacidade dessa camada aqui, da luz do olho. E vou colocar essas duas num grupo. E essas três também. Aí eu vou colocar essas daqui num grupo também. E vou colocar pra cima. Renomear aqui só pra não confundir. E deixa eu colocar isso aqui pra cima. Tava pensando se eu ia fazer o fundo, mas acho que não vou não, tô com preguiça. Então vou só continuar normalmente, vou copiar e colar essa camada pra poder ficar mais fácil de alterar as coisas, enfim. Isso aí. Aí vou colocar aqui pra cima. E esse também, caso eu mude de ideia. Mas como eu acho que não vou, aí eu vou só, enfim, finalizar agora, que é o que eu normalmente faço. Vou adicionar os detalhes que eu ia fazer antes, que é o das borboletinhas. Eu não vou fazer mini arte pra ela nem nada, vou só adicionar com ferramenta de seleção mesmo. Já que eu quero ela bem simplesinha mesmo. Aí vou alterar um pouco de lugar, talvez de tamanho também. Agora vou colocar essa camadinha e adicionar. Vou usar aberração cromática nela. Vou colocar do ponto de partida que eu quero que seja o foco. E vou adicionar, mas não vai aparecer muito porque, enfim, tá só nessa camada. Mas aí eu vou usar a saturação e aumentar mais ela e mudar um pouco a matiz também.
eu vou duplicar essa camada, usar o bloqueio alfa e escolher um tom de cor mais escuro e preencher ela. Aí eu tiro o bloqueio alfa e aciono o desfoque gaussiano também, para dar esse efeito de brilho. Vou mexer um pouco mais na saturação e na matiz também. Aí vou alterar um pouco a opacidade, apagar uma parte aqui que eu não vou querer. Vou alterar um pouco a opacidade de cima também. E vou adicionar uns detalhes de brilho aqui com esse pincel de brush que eu criei. Aliás, o link para baixar os meus brushes vai estar na descrição também do vídeo. E tem um vídeo aí onde eu mostro no canal também todos os brushes que eu baixei. A maioria foi de graça, acho que só teve uns que não foram, mas enfim, se quiser ver também, talvez eu coloque o link na descrição, talvez, se eu lembrar. Aí eu vou duplicar essa camada de brilho que eu tinha adicionado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no da borboleta. Vou usar o bloqueio, escolher uma cor e vou talvez usar o desfoque gaussiano também e alterar a matiz e a saturação, eu acho. Mas eu acho que dessa vez eu vou alterar um pouco o modo de mesclagem, vou deixar em sobrepor. Aí eu vou criar uma camada acima, em adicionar, não, em tela talvez. E vou escolher um tom de cor mais quente, um rosa meio vermelho, e vou jogar na camada inteira, para meio que deixar um tom de cor mais uniforme do desenho todo. E vou baixar bastante a opacidade. E talvez eu mude o modo de mesclagem. Acho que vou deixar aqui em luz indireta. E vou alterar um pouco a opacidade para ficar mais uniforme mesmo. Eu vou criar uma camada embaixo, em adicionar com a cor branca, que é para colocar a marca do Insta, que eu fiz esse brush, que é meio como se fosse um carimbo, enfim. É bem facinho de fazer, depois eu mostro como faz se quiserem. Aí eu vou alterar um pouco a opacidade e vou escolher um lugar para ele ficar aqui. Agora eu vou duplicar essa camada do desenho e vou juntar a de cima com o resto das camadas, tirando as últimas, e vou redimensionar um pouco no desenho aqui, mexer um pouco de lugar. E agora vou mexer um pouco isso aqui do Instagram também, alterar a opacidade.
que já tá tudo certo. Eu vou criar uma camada em cima, vou copiar e colar a tela e vou finalizar agora. Aí primeiro eu normalmente eu uso a nitidez, uso esse efeito de nitidez e coloco quase sempre no máximo, mas às vezes pode ficar muito estranho e pixelada a imagem, enfim, pode ficar nítido demais. Aí normalmente eu não uso tanto, mas nesse caso aqui, como eu mexi muito, aí eu vou usar. E depois eu vou duplicar essa camada, porque eu vou fazer outra alteração também. Eu vou usar o desfoque gaussiano como pincel e vou usar esse pincel de airbrush para poder adicionar esse efeito de desfoque em algumas partes específicas. E aí, arrastando o dedo também dá pra você alterar a quantidade que quer, se fique bastante desfoque ou não. Aí eu vou duplicar novamente essa camada e com aberração cromática eu vou adicionar o pincel também e vou fazer a mesma coisa em algumas partes. Vou adicionar com o airbrush esse efeito e depois vou alterar um pouco a quantidade, enfim. E agora eu vou, por último eu acho, vou duplicar essa camada e usar o ruído. Aí eu vou tirar a turbulência completamente e vou aumentar as oitavas. Aí ele deixa meio que esse efeito assim de ruído mesmo, como se fosse uma texturinha. Mas eu normalmente não deixo forte assim, eu deixo ele bem fraquinho, mais ou menos entre 5, 4, 10 ou 20 no máximo, eu acho. Não deixo tão forte assim. E vou duplicar de novo e vou mexer um pouco na saturação, ou na matiz, na verdade, eu acho. Acho que é isso. Vou colocar essas camadas todas num grupo só para poder ficar organizadinho. E pronto. Prontinho. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham dado pra entender, porque eu não sou muito boa explicando. Eu normalmente tenho que fazer esse tipo de vídeo de noite e, enfim, de noite dá sono, eu já sou lerda, entendeu? Aí tem que explicar as coisas com sono é difícil. Então, espero que tenham dado pra entender. E se quiserem que eu traga mais vídeos assim depois, tentando explicar como faço algum desenho, deixe aí nos comentários que qualquer dia depois talvez eu traga algum assim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchauzinho.